Êxodo 1. Então diz assim, olha, o rei que não conheceu José. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para que não se multipliquem e aconteça que venham a ter a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Farol, cidade armazém, né? Pitom e Ramassés. Mas quanto mais se afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhe fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigava com dureza. Eu vou dar uma paradinha, viu? Então, esse rei aqui, que não conheceu José, né? Esse rei do Egito, ele chegou, né? Ele pegou as pessoas, fizeram assim, começou a dar trabalho, dureza, né? Nessas pessoas que era tudo de Israel. Então ele chegou, né, sendo rei, né? Mandando em tudo, fazendo aquelas coisas todas. E aí ele não queria que nascesse filho homem. Os homens que nascessem ele mandava matar no rio, porque ele sabia que as pessoas de Israel estavam crescendo, se multiplicando, era muito forte. E aí ele falou com a parteira. Vamos ver aqui na página, no 15, né? As parteiras poupam as vidas dos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Ucira e a outra Pua, né? E disse: quando ajuntaste a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, deixe viver, né? Mas se for filho, ou se for homem, mate-o, quer dizer, matar no rio, né? As parteiras, porém, temiam a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeram isso, deixando os meninos com vida? No 19. E a parteira disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz. Antes da parteira chegar, elas dão à luz, né? Portanto, Deus fez bem as parteiras, né? E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que com as parteiras temeram a Deus, eles estabeleceram casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos de que nascessem, lançassem no rio, mas a todas as filhas guardassem sua vida, né? E aí veio o nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Hoje nós, mãe, né? Nós, né? A gente faz o quê? A gente esconde, a gente guarda, né? A gente protege os nossos filhos, né? E, voltando, não podendo, porém, mais escondê-la, tomou uma arca de junco e o revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Sua irmã, quer dizer, a irmã de Moisés, que chama Miriam, né? E a sua filha, e a filha de Faraó,
desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeava pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que o tomou, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e comoveu-se de paixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-nos. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou e chamou seu nome Moisés, e disse: porque da água a tenho tirado. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Palma para Deus. Palma, aleluia, aleluia. Então, essa mãe que fez esse sacrifício todo, que escondeu esse filho, né, por 3 meses, ela não se afastou do filho, certo? Ela não abandonou o filho, ela não deixou o filho morrer, né? Então, o que foi que ela fez? Ela fez uma arca, né, com barro, betume. Então ela tapou as brechas. Brechas são caminho para o mal. Então nós temos que fechar as brechas, certo? Então o que foi que ela fez? Ela soltou o menino no rio. Mas ela tinha graça, porque ela era abençoada por Deus. Foi assim que ela tinha certeza que o menino não ia ter o mesmo destino dos outros que mataram, né? Então, a menina foi, Miriam, a irmã do menino, foi olhar o destino do menino. E aí, o que foi que Deus fez? Usou, né, a filha de Faraó. E aí, a menina pegou essa arca, e quando viu o menino, ela se compadeceu. Ela amou logo aquela criança de primeira vista, mas ela não tinha como amamentar. E olha como Deus faz. Voltou para a mesma pessoa, né? Então, o menino voltou para a mãe, e ainda por cima, com a graça de Deus, ainda recebendo o salário, né? Glória a Deus, né? Você vê como Deus faz. Ela era o que? Uma hebreia, ela acreditava no Senhor, né? E as parteiras temiam o Senhor, né? E aí vem o que? Hoje o que é que nós fazemos? Essa mãe chama Joquebede, a mãe de Moisés. Por que esse nome? Porque esse nome, ela é... Como é? O significado desse Joquebede, que é a mãe de Moisés, Jesus, parece que é Deus, Jeová glorioso, o significado do nome dessa mãe de Moisés. E ela chegou, quando ela ficou sabendo desses ataques que estavam acontecendo, que todos os meninos tinham que morrer, ela grávida começou a dizer: meu Deus, por que, meu Deus, logo na minha vez? Por que, meu Senhor? O que foi que eu fiz? Eu não merecia tanto. Como é que depois que eu estou grávida, que eu vem essa lei do faraó, do rei, para chegar e matar todas essas crianças? O que é que eu faço, meu Deus? Logo eu, que não sei o quê. Mas ela não se revoltava, ela só ficava, né, também não se desesperava. Ela acreditava que Deus ia mudar essa situação. Então hoje a gente se encontra como? A gente tem, e ele quando estava com 8 anos, ela levou esse menino, né? Quando nasceu, ela ficou com esse menino 3 meses. E depois ela botou no rio. E aí quando ela retornou com esse menino que ela criou, até 8 anos ela levou para a mãe adotiva, né? E foi aí que ela deu o nome de Moisés. E aí o que acontece? Ela sentiu o amor de Deus, né? Uma mãe sentiu o amor de Deus, ela não abandonou seu filho. E hoje nós temos como? Quando nós temos problema na família, né, com o filho, a gente pergunta a Deus: por que esse filho dá tanto trabalho? Por que esse filho não quer estudar, não quer trabalhar, né, anda de má companhia, fazendo tantas coisas ruins, tantas besteiras? Às vezes ele até é um menino que é viciado, né, viciado em drogas, viciado em um monte de coisas aí, em roubo, tudo, enfim. E aí a gente fica perguntando a Deus: por que acontecer isso com nossos filhos? Por que, Senhor, que acontece isso com meu filho? Certo? Por que, meu Deus, não com o filho do vizinho?
Não com a filha da vizinha, tem filha também, que a filha é rebelde. A filha é uma menina que só anda na rua, só tem namorado, que não presta, entendeu? A menina tem ali até que é uma boa de família, mas ela pega uma pessoa errada. E aí a pessoa fica começa a ficar injuriada, né? Não tem aquela esperança de voltar tudo como era antes. E aí a menina não quer escutar ninguém, não quer ouvir conselho. E lá vai, às vezes até deixa de estudar e aparece grávida, e lá vem muitas e muitas coisas, né? E aí a gente fica desesperado, então fica assim, aquele castigo. A gente pensa que Deus não está ouvindo a gente, que Deus abandonou, e um monte de coisas a gente pensa, certo? Hoje em dia, como é que a gente faz? A gente tem um filho. E esse filho, a gente não quer passar por esse sofrimento. O que é que fazemos? Vamos na escola, vamos ver como é que está o nosso filho, vamos ver que matéria esse menino está dando, vamos saber qual a disciplina dele, o que é que está acontecendo com ele, o comportamento dele. É assim que a gente faz, sabe por quê? Porque até 8 anos a gente tem domínio do nosso filho. Depois, quando ele começa com 11 anos, 12 anos, já está difícil. Quando a gente fala, o menino embirra, o menino vira a cara, o menino acontece, anda por meio de pessoas erradas. O menino entra em casa, a mãe não pergunta: você estava onde? Você foi para a escola? Você foi fazer o quê? Você olhar a roupa dele para ver se tem alguma droga, alguma coisa, que essa idade é horrível. Essa idade é a idade que o inimigo quer para aviãozinho, para fazer misérias, entendeu? E aí, principalmente quando é filho de crente, porque é ali que o diabo atua, e se a pessoa não vigiar, já foi. Então, a gente tem que vigiar, a gente tem que procurar saber como é que está a criança na escola, a gente tem que investir no menino. Quando a gente estiver grávida também, tem que orar, pedir a Deus, que Deus dê uma boa vida, uma boa saúde, para a gente ter força para a gente criar o nosso filho, certo? A gente não pode xingar, maldizer, porque a palavra tem palavra bendita, palavra maldita, né? Porque Deus disse: haja luz, haja tudo. Então houve tudo, Deus falou. Então a palavra tem poder. Deus só disse assim: façamos. Então foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo foi que fez, né? Fez nós. Porque nós somos criatura de Deus. E o diabo, ele usa as criaturas de Deus, ele não sabe fazer gente. Já pensou se o diabo soubesse fazer gente? Né? E aí o que é que acontece? Joquebede, que era uma mãe, como diante desse desafio, ela entregou o filho dela a Deus, ela fez campanha, ela pediu a Deus. Então é assim que a gente deve fazer, a gente deve fazer campanha, a gente deve fazer não se desanimar, ter bom ânimo, certo? Quando vê aquele problema, enfrentar aquele problema, pedir a Deus que dê força. Não, a gente tem, tudo bem, a gente pede uma casa, meu Deus, me dê uma casa, meu Deus, me dê como é que diz, um carro, meu Deus. É normal a gente pedir tudo isso, mas vamos ter sabedoria também de pedir coisas espirituais. Deus, me dê sabedoria, meu Pai, me dê sabedoria para eu lidar com essa situação, né? Deus, me dê sabedoria, me dê entendimento para eu lidar com essa situação, para eu ter força para lutar e não desistir, e não deixar para lá, não tem mais jeito, que vem os opressores. Não tem mais jeito não, minha filha, ali está errado, ali já não dá mais, ali já não tem mais jeito. Uma hora vai preso, uma hora está solto, e não tem mais jeito não, ali soltou para matar, é para fazer acontecer. Aí a mãe fica como? Desanimada. Ela fica desanimada, e aí o que é que ela vai fazer? Ela vai deixar, está na mão, tem muitas que ainda dizem, está na mão de Deus, amém. E quando não diz isso? Quando não diz está na mão de Deus, diz assim: minha filha, eu estou esperando notícia, que mataram. Não é assim que a irmã diz? Então, a gente não pode fazer isso não, a gente tem que investir bom, investir certo, investir bonito, investir normal mesmo, natural. E ser uma mãe, olha, joelho no chão, né? Porque a nossa arma é essa aí. O Efésio 10 mesmo, a armadura de Deus, a gente tem que, né? E tem um provérbio 14 que diz que a mulher sábia edifica a casa. E é assim mesmo. A mulher sábia, ela edifica a casa. Então ela tem por obrigação de ela edificar a casa dela, da família dela, abençoar, pedir a Deus bênçãos. E bênçãos sem medida, porque Deus dá, né? E aí, essa Joquebede, o que foi que ela fez? Ela não abandonou o filho dela, certo? E é assim o dia de hoje, né? No lugar onde todos morriam, ali foi o lugar da salvação.
E é assim que Deus faz a diferença, né? Deus liberta o filho e vai até, e dá graça também, né? A pessoa que crê. E aí, como essa Miriam, ela ficou de longe, olhando o milagre acontecer. E aconteceu realmente um milagre, né? Que a filha de Faraó pegou esse menino e aí, olha o que Moisés fez. Moisés, ele libertou o povo do Egito, né? Libertou, e hoje, né? Para a honra e glória do Senhor. E aí, pense nisso, tá bom? Não aceite nenhuma condenação, pelo contrário, aceite vitórias e coisas boas para os nossos filhos. Glória a Deus, aleluia, né? Aleluia. E assim, essa glória a Deus, aleluia, Joquebede, ela foi uma mulher lutadora, ela foi uma mulher sábia, venceu com sabedoria, e Deus entrou com providência na vida dela, que criou o próprio filho, né? Ainda recebeu um salário. E o nome de Joquebede, vocês sabem, né? O significado é Jeová glorioso. Amém? E assim eu agradeço a minha riquíssima oportunidade.